Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atente. A minha convidada de hoje é a advogada Juliana Gonzalez. Juliana, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atente. Muito obrigada, eu agradeço. Juliana, você é especialista aí em questão de direito do trabalho e também do agronegócio. A gente está entrando num período aí que na zona rural é a colheita do café que movimenta aí muito esse setor. Mas a pessoa que tem a sua lavoura, que vai contratar as pessoas para prestar o serviço da colheita, o que ela precisa fazer nesse momento para não ter dor de cabeça? Como a atividade rural, ela tem algumas peculiaridades, a legislação, ela deu algumas possibilidades, tá? Que vai diminuir o custo do produtor na contratação, tá? Então, a gente tem o contrato nesse período, que seria o contrato de safra. O que é esse contrato de safra? Esse contrato de safra é um contrato por prazo determinado, tá? A regra, né, tanto rural quanto urbano, é o contrato por prazo indeterminado. Você tem a data de admissão, mas você não sabe quando que vai terminar. Ele pode terminar, né, ou por pedido de demissão, ou por demissão sem justa causa, por justa causa. O que difere é que, nesse caso, você tem um início e o final, tá? E você tem algumas vantagens em relação a isso. O que são as vantagens? As vantagens é, no final, a rescisão. Quando termina o contrato, quando você tem um contrato por prazo indeterminado, você tem que pagar férias, 13º, aviso prévio e 40% da multa do FGTS, tá? Que é uma indenização que é dada ao trabalhador. Isso eu tô falando Modo geral. É uma dispensa sem justa causa, tá? Terminou, eu não preciso mais daquele trabalho, então eu dispenso. No caso do contrato de safra, que ele é por prazo determinado, o que eu vou pagar? Eu vou pagar férias proporcionais e 13º proporcional, tá? Então não incide a multa dos 40% e não incide o fundo de garantia, o aviso prévio. Então eu não pago isso, não tem essa necessidade. Tem algumas peculiaridades que a gente tem que prestar bastante atenção, tá? Porque, por exemplo, o contrato, ele é por prazo determinado, só que o início da colheita, né? Vamos falar da colheita do café. Ele não é específico para a colheita do café. Ele pode ser usado na atividade rural, tá? Ele é um tipo de contrato que ele é feito para atividade rural, mas ele pode ser usado em qualquer tipo de cultura, tá? Não, nós vamos falar, exemplificar a colheita do café porque está mais próximo e eu acho que é um bom exemplo para as pessoas entenderem. Então, ele tem a data de início e ele tem que ter a data final, tá? Só que o que acontece? A gente sabe que na colheita, na lavoura, nada é muito certo, tá? Choveu, eles não podem trabalhar. Então, isso pode fazer com que se estenda um pouco. Então, o que a gente faz? Algumas questões que têm que ser analisadas. A gente não coloca a data final, uma data específica. A gente coloca término da colheita, tá? Por quê? Porque se esse contrato ele for rescindido antecipadamente pelo empregador, o empregador tem que indenizar o empregado. O que seria indenização? Seria 50% do valor que ele teria que receber até o final do contrato, tá? Mais a multa do fundo de garantia. E o mesmo ocorre quando o empregado sai antes, tá? Porque o empregado também tem uma responsabilidade. Então, se o empregado sair antes do término, ele também tem que indenizar o produtor em 50% do que ele receberia até o final, tá? Só que o produtor tem que demonstrar que houve um prejuízo, o fato dele ter saído. Porque, de repente, sai todo mundo, até você conseguir, vai ficar parado. Então, isso é uma das peculiaridades. Então, tem que ser um contrato feito de uma forma muito
elaborada. A gente tem que entender que cada produtor tem algumas questões específicas, então não dá para ser um contrato muito genérico. Cada caso é um caso. Isso, cada caso é um caso. Então tem que ser feito de uma forma que cada caso vai ser um caso. Fiz o contrato, preciso registrar na carteira? Precisa, tá? Não existe nenhum tipo de contrato de trabalho quando a gente fala empregado e empregador que isente o registro na carteira, tá? O que difere mesmo é essa questão que eu vou colocar ela lá, né? Vamos colocar dá 4 meses. São 4 meses e eu posso rescindir sem incidir a multa do FGTS, sem incidir aviso prévio. Vai ser só o 13º proporcional desses 4 meses e e as férias proporcionais, tá? Só que tem que ter o registro. Esse registro você vai pagar o INSS mensal e o fundo de garantia, tá? Se eu não fizer isso, acontecer uma fiscalização do Ministério do Trabalho na minha propriedade, o que pode acontecer? Multa. Você vai ser autuado, né? Vai ser lavrado um auto de infração e você vai ser multado. Isso é uma coisa que acontece. Acontece muito. A gente tem que entender que, assim, ainda a fiscalização, ela não é totalmente, ela não consegue abranger todas as propriedades, tá? Mas está cada vez mais, vamos colocar lá assim, a fiscalização tá cercando, tá? Ela tem formas, vamos colocar assim, uma ação trabalhista. Essa ação trabalhista, o juiz do trabalho, ele pode mandar para o Ministério do Trabalho, que hoje, na verdade, não é mais Ministério do Trabalho, tá? É o Ministério da Agricultura e tem a subseção do trabalho. Ele vai encaminhar para lá e eles vão vir te fiscalizar, tá? Então, também a fiscalização acontece muito por denúncia, tá? E as multas são bem pesadas, tá? E a gente tem que entender o seguinte: a multa do Ministério do Trabalho é uma coisa e a ação trabalhista é outra. Então, eu posso ter os dois problemas, tá? Então, muitas vezes, a prevenção, né, o que a gente foca muito lá no escritório, né, nessa assessoria que a gente tem, é a prevenção. Vamos prevenir, porque sai muito mais barato do que um problema mesmo. Existe a possibilidade de a gente terceirizar a contratação de trabalhadores durante a safra? Existe. A terceirização seria você contratar uma empresa, essa empresa vai contratar os funcionários que vai levar para fazer essa colheita. Só que é o seguinte, esses funcionários têm que ser registrados por essa empresa que você terceirizou, tá? Porque você responde junto com a empresa. Então, existe uma responsabilidade. Eu contratei a empresa, então eu tenho que solicitar toda a documentação, verificar o registro, tá? E por quê? Porque se houver uma fiscalização, não importa que é uma terceirizada. A terceirizada responde, mas o produtor responde também, conjuntamente. O produtor fez o contrato, esse contrato ele guarda, tem que ser registrado? Não, o contrato não precisa ser registrado em cartório, tá? Só que ele tem que ser feito de forma escrita. Não pode ser um contrato verbal, tá? Então, você vai elaborar todo o contrato, esse contrato é feito e depois, após a celebração do contrato, é feito o registro. Não há necessidade de registro em cartório desse contrato. Você pode, né, se a pessoa quiser uma segurança maior, reconhecer firma da assinatura, tá? Porque o que acontece? O que está no contrato é o que vai valer, tá? E o registro em carteira, ele vai ser para os recolhimentos de impostos, de INSS, de FGTS, e vai estar lá na carteira, tá? O produtor quanto o trabalhador tem que entender que o contrato é benefício para os dois. Sim. Quais são os benefícios? Inicialmente, vamos falar do produtor. O produtor ele vai estar respaldado, tá? Em relação a qualquer tipo de multa, uma ação trabalhista. Tem uma outra questão também que é muito importante, tá? E principalmente em qualquer área, que é a responsabilidade socioambiental,
tá? O que tem a ver a responsabilidade socioambiental nesse momento? Quando a gente fala sócio, a gente não fala da sociedade só em si, a gente fala do empregado. A primeira responsabilidade social do empregado, do produtor, é a responsabilidade com o seu funcionário, tá? E depois a questão da parte ambiental. E isso abre muitos caminhos para o produtor, tá? A questão de exportação. A gente sabe que, às vezes, você tem um café de uma qualidade, de uma pontuação muito alta, mas para você exportar, você tem que comprovar essa responsabilidade socioambiental. Principalmente Europa e Japão, eles não compram se você não tiver dentro dessas normas, tá? Então, você acaba perdendo dinheiro. Porque, vamos colocar uma saca de café que hoje está em torno de 1.100, mais ou menos, você vende a R$3.000. Então tem essa questão também, tá? E outra coisa, ele também vai estar assegurado se acontecer algo com o empregado naquele momento, tá? Aconteceu um acidente de trabalho. O INSS que vai ser responsável, ele vai pagar esse funcionário vai ter... Então, o produtor não vai ter esse problema. Tá tudo ali... Ligado. Então, quando tem o registro, o empregado, ele tem todos os benefícios do INSS, tá? Então, ele vai ter auxílio-doença, ele vai ter auxílio acidente de trabalho, ele vai ter pensão, se ele vier a falecer, tem a possibilidade de pensão por morte, entendeu? Então, e outra coisa que é muito importante, que o trabalhador rural, ele tem que entender que hoje, para ele aposentar, ele tem que ter contribuição, tá? Assim, a regra é, você só aposenta se você tem contribuição, independente de ser urbano ou ser rural, tá? Tem, assim, uma exceção que é pro produtor familiar, mas aí é uma questão um pouco mais complexa que a gente pode conversar num outro momento, tá? Com certeza. Mas essa questão é muito importante, tá? Existe entre os trabalhadores rurais que eles falam o seguinte: ah, mas eu vou ficar registrado 4 meses somente, vai sujar a minha carteira. Eles entendem da seguinte forma: se você só tem contratos curtos, quando alguém for te contratar, ele vai entender que você não é assíduo, você sempre está saindo. Só que nesse caso específico, na carteira consta que é o contrato de safra, tá? Então não tem esse problema também, né? É um termo que eles usam bastante, que seria sujar a carteira. Então ali vai estar constando que é um contrato de safra. Gil, muito obrigado pela sua participação. Com certeza vamos voltar a conversar aí sobre esse trabalho aí, esse direito no agronegócio. Com certeza o produtor tem muita dúvida. Muito obrigado pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. Tá, eu que agradeço. Espero que tenha ajudado, né, o produtor. E só mais uma coisa, eu recomendo que o produtor busque um profissional habilitado para fazer isso, tá? Porque existem muitas peculiaridades, existem detalhes que podem fazer toda a diferença. Então, às vezes, você acha esse contrato na internet? Acha. Mas talvez ele não seja o que você precisa. E ele também não vai te proteger da forma como deve ser. Então, assim, sempre procurar um advogado especialista na área para que possa fazer de uma forma correta, de uma forma que vai realmente assegurar o produtor. Tá bom? Eu que agradeço e vamos conversar outras vezes sobre outros assuntos. Tá bom? Muito obrigada. Conversamos na Estação TV Atende com a advogada Juliana Gonzalez sobre o contrato safra.